Bom dia, oitavo ano, conforme combinado, estou lançando vídeo com a correção da nossa meta 8, páginas 44, 46, 48 e 50. Tranquilo? Questão número 7. Nas histórias em quadrinhos há vários recursos gráficos usados para representar ações e movimentos, como traços paralelos, bolinhas, estrelas, fumaças, rastros, etc. Identifique esses recursos nos quadrinhos a seguir, circule-os e escreva qual ação ou movimento cada um deles representa. Tranquilinho? Vamos lá. Quadrinho A, da letra A. Você vai circular essa fumacinha saindo do pé do Cascão e do Cebolinha, e a ação é a ação de correr. Quadrinho B, você vai circular esses tracinhos saindo do dedinho do Cascão, e a ação é uma ação de negação. Quadrinho C, você vai sublinhar os traços que estão saindo das mãozinhas do Cascão e vai escrever a ação de levantar os braços. E a letra D, você vai sublinhar os traços que estão saindo da cabeça do Cascão e é susto ou surpresa. Página 44, corrigida. Vamos para a página... Opa, desculpa, tem mais uma. Perdão. Nessa história e quadrinhos, tem contorno ou não? Quais são os quadrinhos sem contorno? Certo? Então, alguns têm contorno, outros não. Observe o que é mostrado neles e indique o efeito de sentido que eles criam para o leitor. Gente, o terceiro, o quinto, o sexto e o 10º quadrinho são os que não têm contorno, certo? E eles enfatizam a expressão facial ou a expressão geral dos personagens. Que temas podem ser extraídos desta HQ? Gente, solidariedade, empatia, ajuda, esses são os temas que a gente pode prever dessa história em quadrinhos. Então, página 44 tranquila, página 46. Daí você teria que ter olhado lá o texto da página 45 para responder. O salto realizado pelo personagem chama-se bungee jump e é praticado com um saltador amarrado pelos pés a uma corda elástica que não o deixa atingir o chão. O que você achou da atitude do personagem? Opinião, resposta pessoal. A apostila nos dá a sugestão. Eu achei corajoso, eu achei perseverante, eu achei loucura. Resposta pessoal. A B também é uma resposta pessoal, não pode estar escrito lá a resposta pessoal, né? Você vai fazer o quê? Você vai colocar a sua opinião. Por que o personagem resolveu saltar de bungee jump depois de perder o movimento das pernas? Gente, desejo de conhecer a sensação de voar, desejo de experimentar uma nova sensação, desejo de ser livre. Sua resposta, sua opinião. Você saltaria do bungee jump? Por quê? De novo, sua resposta, sua opinião. Eu não pularia porque eu tenho medo. 2. Releia a fala do quinto quadrinho e responda as questões. Conheci essa turma e esse esporte. Qual é a função sintática dos termos em destaque? A função é núcleo do objeto direto. Da mesma forma que nós estudamos núcleo do sujeito, núcleo do objeto, certo? Objeto direto complementa o sentido de um verbo transitivo direto. Conheci, quem conhece, conhece alguma coisa ou alguém. Neste caso, conheci essa turma. Na frase, essa turma, qual é a parte mais importante? Essa ou turma? Turma. Esse esporte, qual a parte mais importante? Esse ou esporte? Esporte. Então, a parte mais importante do objeto é a palavra esporte. Do outro objeto, a parte mais importante é a palavra turma, certo? Com base nessa resposta, observe o emprego do E e explique a finalidade com que ele foi utilizado. O E foi utilizado para juntar certos termos, ligar termos que possuem uma mesma função sintática. Os dois são núcleos do objeto, ou os objetos diretos da oração. C. A palavra E, na oração acima, indica a soma de elementos ou exclusão de um dos elementos relacionados. Indica a soma, certo? Pois o personagem conheceu ambos. O personagem conheceu os dois. Se você colocou que indica soma, porque a conjunção E é uma conjunção aditiva, está certo também, ok? E esta foi a página 46. Agora vocês teriam que fazer a página 48. Página 48 você tem um texto. As questões orais a gente não faz, lembrem lá, a gente faz sempre o que é escrito, mesmo porque a tua apostila tem espaço apenas para que você possa escrever. Releia um trecho da resenha. Quando Isabela Minucuti Badra decidiu colocar a história da cadela Missy no papel, nunca imaginou que fosse escrever uma história comovente e queria romper barreiras da leitura infantil. Com que intenção o termo em destaque, o termo é quando, foi empregado? Gente, com a intenção de indicar tempo, certo? Então,
O termo quando indica o momento em que a escritora decidiu escrever o livro. Como esse termo é denominado, nós estudamos lá já, ele é denominado como uma conjunção subordinativa temporal, ele está no início da frase porque essa sentença está em ordem inversa. Contorne neste trecho as orações que funcionam como complemento da forma verbal imaginou. Então, o nosso complemento é que fosse escrever uma história comovente, você vai sublinhar lá na sua apostila, e vai sublinhar também que iria romper barreiras da leitura infantil. Tranquilo? Que palavra liga essas orações? Qual é a classificação dela? Gente, a conjunção coordenativa aditiva e. O e está ligando as duas orações e atribui sentido de adição ao ligar as duas orações. Bom, claro que ele vai atribuir sentido de adição porque ele é uma conjunção aditiva. Página 50, a última página da nossa correção, você vai ler o texto da página 49 e vem comigo fazer a correção aqui da página 50. O texto verbal do anúncio em cor amarela cria uma imagem por meio de sua disposição. Aqui é possível associar a imagem formada pela disposição nesse texto. Vou colocar aqui só para vocês darem uma olhadinha, embora vocês estejam com a apostila em mãos e possam verificar isso também. Veja lá, o texto em amarelo é esse texto aqui, que nos dá uma ideia de uma escadinha, né? Uma escadinha crescente, ok? Então, voltando lá para a nossa página 50. Página 50, aqui é possível associar a imagem formada pela disposição desse texto. Uma escada, certo? Uma escada, ou você poderia colocar degraus também estaria correto. Que efeito a disposição do texto nesse formato cria para o leitor? Gente, nessa disposição, ele dificulta um pouco a leitura, porque ele não está na paragrafação correta, certo? Com isso, ele busca remeter à dificuldade ou ainda à impossibilidade de a pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida tem para subir ou descer escadas. Tranquilo? Que relação existe entre o modo de ler esse texto e a promoção da acessibilidade? Gente, ao dificultar a leitura, o autor conscientiza todos sobre os obstáculos enfrentados por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Ele escreve um texto que é mais difícil de ler para demonstrar esta dificuldade. Número 2, a respeito do texto verbal em cor branca, assinale um X na informação correta. Bom, em cor branca, o texto pode ser associado a uma rampa, porque ela é um recurso que facilita. A rampa facilita a locomoção das pessoas com deficiência física ou das pessoas com mobilidade reduzida. Essa é a nossa correção da meta 8 até a página 50. Beijo grande, 8º ano, encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau.